Boa tarde a todos, meu nome é Antônio Rosneto. Hoje eu vou apresentar um trabalho sobre plantas daninhas na cultura do feijoeiro. Eu vou falar o que são, a identificação, no caso as principais características, e o principal método de controle, que é o controle químico dessas plantas daninhas. A matéria que está sendo apresentada nesse trabalho é a matéria de Fitotecnia 1, ministrada pelo professor Eliseu Luiz. Fala de mim. No sumário. Durante o trabalho eu vou apresentar os principais métodos de controle que podem ser utilizados para o controle das plantas daninhas. Eu dividi as plantas daninhas em folha larga e folha estreita. No caso, as plantas daninhas vão ser corda de viola, erva de touro, caruru roxo e buva para a folha larga, e capim carrapicho, capim pé de galinha, capim colchão, trapoeraba e capim amargoso para as plantas daninhas de folha estreita. Aqui eu só citei os principais métodos de controle que são utilizados numa lavoura para manejar essas plantas daninhas, certo? Aqui na primeira foto a gente tem um homem lavando um trator, que simboliza o controle preventivo, que é a lavagem da lavagem e limpeza das máquinas agrícolas na lavoura, principalmente quando essas máquinas, no caso as colheitadeiras, são terceirizadas de outras empresas, que podem trazer plantas daninhas ou doenças de outras fazendas, de outros lugares, de outros estados, para dentro da sua lavoura. Aqui tem o controle cultural, que o principal controle cultural é a palhada, né? A palhada da cultura anterior sobre a cultura atual. O controle químico, que é o mais utilizado que é o mais utilizado no caso. O controle físico, no caso aqui tem o exemplo do uso de lança-chamas para o controle de plantas daninhas. E o controle mecânico, que é utilizando roçadeiras ou qualquer outro tipo de implemento que possa revolver aquele solo para poder controlar essas plantas daninhas. Lembrando que devem ser sempre utilizados dois controles químicos, sempre intercalando um ou outro para poder evitar a resistência de plantas daninhas, né, da lavoura. Certo, aqui, como eu havia falado, né, eu vou começar falando sobre as plantas daninhas de folha larga, esse é o principal controle. Dentre as folhas largas, como eu havia falado, é a corda de viola, a erva de touro, caruru roxo e a buva, certo? Vamos seguindo. Certo, aqui é a corda de viola. O nome científico tá no slide, no caso Ipomoiai sp. Dentre as características, elas são plantas trepadeiras volúveis com crescimento rápido, que habitam os mais variados ambientes. Elas possuem um tipo de folha simples, alternadas e pecioladas, certo? Com limbo foliar ovalado e lanceolado. As inflorescências delas são axilares, ou seja, são embaixo das folhas dessas plantas. E possuem uma formação de 8 flores num curto pediceladas. A altura dessa planta ela varia de 1 a 3 metros, dependendo, né? Porque ela é uma planta trepadeira, então ela pode chegar a grandes alturas. Quando eu falei que essa planta é uma planta peciolada, gente, ela significa que ela possui um pecíolo no meio da lâmina foliar, ou seja, bem no meio da folha ela possui aquela linha que se chama pecíolo, certo? Ela possui um formato ovalado e lanceolado na folha,
Ou seja, ela possui a base dessa folha mais arredondada, já no ápice ou na ponta dessa folha, ela fica mais fina e pontiaguda, certo? Ah, para o controle dessa planta daninha, existem poucos produtos. Um deles é o Flex, certo? Ele, para poder realizar o controle dessa cultura, ele deve ser aplicado 20 a 30 dias após a emergência da cultura, numa dosagem de 1 litro por hectare, numa cauda de 200 litros, certo? Seguindo adiante, a gente tem a planta daninha erva de touro, nome científico Tridax procumbens. Bom, as principais características dessa planta daninha é que ela é uma espécie infestante de culturas perenes anuais. E ela possui uma germinação escalonada. O que significa isso? Que ela depende do clima e tempo. Eles estando favoráveis, ela consegue ter uma germinação boa, certo? Essa planta daninha erva de touro, ela possui uma característica que é ter altas populações dela resistentes ao herbicida glifosato, como diversas outras plantas daninhas, devido ao uso excessivo de glifosato nos últimos anos. Ela é uma planta herbácea. O que significa uma planta herbácea? Ela possui uma estrutura própria, entendeu? Essa estrutura própria dela é envolta de um caule macio e muito maleável. Ela não é rígida em si. Ela possui uma altura em média de 30, no máximo 50 centímetros. E sua reprodução, assim como a maioria das outras plantas daninhas, é pelas sementes. Para poder fazer o controle dessa planta daninha erva de touro, pode ser utilizado o herbicida Basagran 600, certo? Normalmente é utilizado na dosagem de 1,2 litros por hectare, aplicado em pós-emergência no segundo ao quarto trifólio, no máximo. Esse herbicida ele vai agir como? Ele vai agir, após ele absorvido, ele interfere na fotossíntese nas áreas das folhas tratadas. O que significa isso? Ele significa que ele é um defensivo sistêmico. Ele vai afetar a parte da folha da planta, impedindo que ela faça fotossíntese e matando a planta daninha. Certo? Próximo. Assim, caruru roxo. Caruru roxo, o nome científico dele é Amaranthus híbridos. Certo, as principais características da planta, ela é uma planta herbácea, assim como eu havia dito, ela é uma planta herbácea com estrutura de caule macio e maleável, assim como a erva de touro. Ela tem uma característica ereta, com a pigmentação bem avermelhada, assim como vocês podem ver na imagem. Ela pode crescer em média de 20 centímetros a no máximo 2 metros. Controle. Essa é uma planta daninha que ela tem um grande leque de produtos que podem ser utilizados ainda para o controle dessa planta. Ela ainda não tem tanta, como posso dizer, adaptação à resistência, não é adaptação, ela ainda não tem tanta resistência ao uso de certos defensivos agrícolas. Dentre os defensivos agrícolas que podem ser utilizados, tem aqui citados 4. No caso, o amplo, normalmente ele é utilizado uma dosagem de 1 litro por hectare, numa cauda de 100 litros. Todos aqui são utilizados numa cauda de 100 litros, certo? Utilizado amplo, 1 litro por hectare. Pode ser utilizado o Herbadox, uma cauda de 2 a 2 litros e meio por hectare. Pode ser utilizado Pro H20 no caso, né? Uma cauda também de 2 litros e meio a no máximo 3 litros por hectare. E pode ser utilizado o herbicida Raptor 70DG,
E ele diferente dos outros, ele não é líquido, ele é granulado. Então ele é utilizado uma média de 70 gramas por hectare para o controle da planta daninha. A buva, nome científico Coniza bonariensis. Essa aqui é muito conhecida, né? A buva, ela é uma planta anual com germinação no final do cultivo do milho. Então ela atrapalha muito no plantio no plantio não, na cultura da soja, porque ela já vai estar num certo desenvolvimento. Ela apresenta um porte ereto. Ela não, no caso, ela não é rasteira, ela fica no máximo até 150 centímetros, no caso 1,5 m, né? E para vocês terem uma noção do estrago que essa planta pode trazer numa lavoura, ela pode chegar a mais de 100 mil sementes em uma única planta. Então é uma grande taxa de reprodução, podendo implicar em uma grande dor de cabeça para o produtor. Para poder fazer o controle dessa planta daninha, pode ser utilizado o defensivo amplo, certo? Numa dosagem de 1 litro por hectare, entre o segundo e quarto trifólio. Ou também pode ser utilizado o herbicida ZAP, no caso, né? Ou 2,4-D. Os herbicidas 2,4-D, diclosulam, saflufenacil, flumioxazin foram seletivos à cultura da aveia. O que significa? Significa que deve ser utilizado o defensivo ZAP, só que ele deve ser utilizado juntamente com outro defensivo, certo? Para poder fazer utilizar 2 métodos de controle para essa planta. Agir em 2 métodos dentro da planta para poder combater ela. Bora para a próxima. Prontos. Plantas daninhas de folha estreita. Dentre as plantas daninhas de folha estreita, temos o capim carrapicho, capim pé de galinha, capim colchão, trapoeraba e o capim amargoso. Capim carrapicho. O nome científico é Cenchrus echinatus. Certo. As características dele. Ela é uma planta daninha de espécie nativa, da família Poaceae, e ela tem um enraizamento através dos nós presentes nos colmos, quando em contato com o solo, ou seja, ela tem uma reprodução tanto quanto na parte das sementes, quanto na parte dos colmos dela, ou seja, se você quebrar, repartir ela em alguns pedaços, se tratando dos colmos, e disseminar elas pela lavoura ou qualquer lugar que for disseminada, ela vai acabar se reproduzindo. As sementes dessas plantas daninhas podem medir cerca de 4 a 7 milímetros de altura, apresentando rígidas cerdas que formam uma coroa. No caso, são os carrapichos, que a gente chama, né? Essas plantas daninhas elas acabam desenvolvendo uma coisa chamada espigueta. O que é espigueta? Espigueta é esse conjunto de sementes que ela tem aí, que pode variar de 5 até 50 sementes a cada espigueta. Para poder realizar o controle dessa planta daninha, pode ser utilizado o defensivo Poker, uma dosagem de 400 ml por hectare, em pós-semeadura. Próximo. Capim pé de galinha. O capim pé de galinha, o nome científico dele é Eliesiene indica. Ele apresenta alta capacidade de estabilidade em sistemas agrícolas devido à sua alta produção de sementes. Como ela possui uma semente muito pequena,
e ela pode desenvolver uma grande quantidade. Ela pode desenvolver até 40 mil sementes por planta, dependendo, né? Assim como, assim como as outras plantas daninhas também, ela é uma planta herbácea, eu já falei nos outros, né, as características, ereta e podendo chegar de 30 a 50 centímetros. Se tratando do pé de galinha, ele já tem um grande relato de resistência, certo? O primeiro caso foi registrado na cultura da soja, tendo resistência aos inibidores da ACCase. O segundo caso é registrado na cultura do milho, soja e trigo, tendo resistência aos inibidores da EPS-PS. E o terceiro caso nas culturas do feijão, milho, algodão e soja, tendo resistência múltipla a dois mecanismos de ação, que é a CCase e EPS-PS. Ou seja, ela é uma planta daninha que está tendo muita resistência e que está causando muita dor de cabeça para o produtor, principalmente esse ano, que se a pessoa tiver curiosidade e rodar pelas fazendas, ela vai notar que existe uma grande quantidade de capim pé de galinha presente nas lavouras. Só que ela também tem uma boa quantidade de defensivo para controle. Dois aqui estão citados, que é o Dual Gold e o Arma. Utilizando o Dual Gold, ele deve ser utilizado no máximo um dia após o plantio. De preferência, enquanto a plantadeira está passando, deve ser passado o pulverizador atrás, numa dosagem de 1,25 litros por hectare do produto. Ou também pode ser utilizado o defensivo Arma, numa dosagem de 0,35 a meio litro por hectare, também aplicado em pós-emergência das plantas daninhas. Deixa eu só... Capim colchão. Nome científico, Digitaria sanguinalis. As principais características da espécie capim colchão, elas são plantas daninhas de ciclo anual e elas podem se alastrar pelo enraizamento de nós dos comos em contato com solo úmido ou por sementes. O que isso significa? Que ela tem uma fácil disseminação, tanto por sementes ou por restos vegetais da planta, que podem ser facilmente disseminadas. Essas plantas daninhas elas apreciam solos férteis, ou seja, elas são pouco agressivas em solos que não possuem uma boa quantidade de nutrientes. Então elas não causam tanta dor de cabeça. As folhas das plantas daninhas podem alcançar cerca de 15 centímetros de comprimento e 12 milímetros de largura das folhas. Elas possuem margens lisas ou podendo apresentar pelos pela sua extensão. O controle dessa planta daninha é utilizado o defensivo Templo, em área total, normalmente utilizado na dessecação e pré-plantio, devendo sempre realizar a aplicação em pós-emergência das plantas daninhas e em pré-emergência das culturas, uma dosagem de 1 a 3 litros por hectare, dependendo da quantidade das plantas daninhas infestantes. Uma característica que também pode ser utilizado, uma característica do defensivo Templo, que ele é a mistura do glifosato mais a tecnologia Duosal. O glifosato, como a gente já conhece, então eu vou falar hoje sobre a tecnologia Duosal. Essa tecnologia Duosal, ela possui uma maior velocidade de penetração, absorção e translocação do glifosato, resultando assim em uma maior performance de controle, maior tolerância das chuvas após a aplicação do produto. Ou seja, ela vai ser melhor, mais rápido e com apenas um pequeno intervalo de aplicação, numa média de 2 horas, ela já vai ter agido na planta e já vai começar a combater a cultura. Cultura não, a planta daninha. Próximo. A trapoeraba.
Planta daninha trapoeraba, nome científico Commelina bengalensis. As principais características: a trapoeraba é uma planta daninha anual e pode alcançar até 40 centímetros de altura, ou seja, ela é pequena, num porte bem baixo. No campo, ela é facilmente identificada pela sua coloração, ou seja, ela possui os caules e também as folhas roxas. Mas aqui na foto ela é verde também, só que ela também possui as características de caule roxo e folha roxa também. Ah tá, essa planta daninha também, ela pode, no caso da germinação da soja, não se tratando do feijão, ela pode agir como fonte de inóculo para o vírus da leprose dos citros. Ou seja, ela vai servir como hospedeira de certas doenças, como a leprose dos citros, certos tipos de nematóides também, ela vai agir como hospedeira. E ela também, para completar, ela possui resistência ao glifosato, certo? Então, para poder realizar o controle dessa planta daninha, são utilizados dois produtos, o Flumizin e o Dual Gold. Esse defensivo Flumizin, ele é utilizado, ele é residual, certo? Então ele controla o banco de sementes presentes no solo dessa planta daninha. Então ele vai controlar essa planta daninha no máximo até o segundo ao sexto trifólio. Até lá, mas até lá também a cultura presente já semeada, no caso essa do feijão, ela já vai ter um certo controle biológico. Ela vai fechar as entrelinhas impedindo já a planta daninha. Deve ser utilizado numa dosagem única, numa média de 40 até 100 ml por hectare do produto, certo? Pode ser utilizado também o defensivo Dual Gold, logo após o plantio da cultura, numa dosagem de 1,25 litros por hectare. E para finalizar, o capim amargoso. O nome científico do capim amargoso é Digitaria insulares. E as principais características do capim amargoso: ela é uma planta perene, o metabolismo C4, ela se reproduz por sementes ou também pelos seus rizomas. As principais características dela: ela possui um formato lanceolado, certo, nas folhas. E também, assim como as outras plantas daninhas, ela possui uma alta capacidade de produção de sementes. Para realizar o controle dessas plantas daninhas, pode ser utilizado o glifosato, só que juntamente com outro defensivo agrícola. Nesse caso, o glifosato com clorimuron, ou glifosato com imazetapir, glifosato com RET, glifosato com flumizin. Então, ela apresenta uma resistência bem grande ao defensivo glifosato. Aí no caso, para poder fazer o controle dessa planta daninha, ela precisa ter a ação de outro defensivo agrícola, né? E é só, gente. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.